Saudações do rei do submundo, Plutão. O meu react prometido sobre esse grande livro também, o Arquipélago Gulag, conta a verdade nua e crua, na primeira pessoa, sob o regime da União Soviética, sobretudo no período do Sr. Joseph Stalin, muito adorado por uma faixa da população portuguesa que se diz dona da liberdade, mas que afinal a liberdade não é assim tão livre e tão democrática como pensam. Ao ler esse livro, deu para observar, para apreender que quem foi parar ao Gulag foram chamados amigos da Revolução, mas não por serem de extrema-direita ou algo assim. Foi apenas porque ousaram criticar o regime que foi-lhes imposto. E houver algumas reações no Facebook em relação a um certo e determinado escritor. Parece que o povinho português está como estavam os soviéticos na altura quando esse livro foi escrito, com o cérebro lavado pelo sistema. Eu sou apenas um escritor, que aqueles julgam com o super sumo da literatura, mas que afinal ninguém liga a ele. Ninguém lhe dá prémios, ninguém dá reconhecimento internacional. Que dá pelo nome de Lobo Antunes. Quando aparece um artigo qualquer no Facebook sobre José Rodrigues Santos, o Lobo Antunes é que é o grande escritor. Mas afinal, nem sequer o Lobo Antunes é dado nas escolas. Curioso. Mas não são capazes de ler um livro do Lobo Antunes ou reconhecer uma obra sequer do mesmo Lobo Antunes. Só dizem porque o Sr. José Rodrigues Santos bateu de frente contra o corrupto que foi inocentado pelo Ivo. E o corrupto que foi inocentado pelo Ivo, que até tem nojo de falar o nome, fez o mesmo por Portugal, o mesmo que fez o Sr. Stalin pela União Soviética, levou-lhes para o pântano. A diferença é que ele, quando puxou do tapete, um presidente da República que teve coragem para puxar o tapete num regime corrupto, ao contrário do que se tem agora. Enfim, ao menos aquele não era hipócrita. Passando ao livro. Aqui é um relato na primeira pessoa que pode ser transportado para a realidade atual. Seja por causa da peste que veio da Ásia, para não dizer o país, não, o vídeo é cancelado. Censura nos tempos correm. Parece que estamos em liberdade. Bem como mostrar o verdadeiro lado de um regime, de um partido e de uma ideologia que se diz de liberdade, mas afinal de liberdade não tem nenhuma, que é o comunismo, o marxismo-leninismo. Não tem liberdade nenhuma. É quase tão bom como o fascismo. Aliás, é o lado negro ou o outro lado da mesma moeda. Não tem nada de liberdade, como muitos pensam. E aqueles que elogiam o Batunes e mandam abaixo o José Rodrigues Santos por ter atacado o vigarista inocentado. Esqueceram-se que o Batunes é um esquecido herói do mundo. Porque outro exilado literário, José Saramago, só porque apenas fez um exercício de história alternativa, pode ser assim, mas um pouco, até foi relativamente suave, porque eu já li o livro. Seu nome Evangelho segundo Jesus Cristo. Fez até nem foi muito alternativo, pode ser assim. Quase fez um autoexílio na ilha de Lanzarote, nas Canárias, e ganhou o Nobel da Literatura. O Lobo Antunes já ganhou qualquer prémio internacional. Curioso. Mas ninguém leu o Saramago porque é chato, não sei o que mais. Andam a criticar, não sei o que mais, mas os livros do Saramago 3 acabaram no cinema. Um deles até foi aliás, dois pelo menos acabaram no cinema, e um deles parece que já ouvi-se falar que te inspirou outro filme. Foi o Homem Duplicado, que é um filme muito pesado.
muito complicado para qualquer pessoa, demasiado denso, muito cult. Um ensaio sobre a cegueira, que é um grande filme, um grande livro. E eu vejo Assuntos dos Cristo, estava um grande filme, porque ao contrário do Documentação de Cristo, que é uma história alternativa pura e dura, dá assim um certo live de história alternativa sem ser história alternativa. Consegue estar ali no meio termo. E que o Arquipélago Gulag é uma obra a ser lida porque, primeiro ponto, não existe bem comum imposto pelo Estado. Isso é a maior mentira que existe. O bem comum existe dentro de cada um de nós. A liberdade somos nós que a procuramos, somos nós que a conquistamos. Não é o Estado que nos impõe. Nós é que temos que pensar por nós mesmos, racionalizar por nós mesmos, e pensar por nós mesmos aquilo que é bom para nós, com a nossa consciência. Bem comum imposto pelo Estado é ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. O segundo ponto, temos que questionar tudo que nos é vendido pelos média. Tudo. Seja um ministro a falar, um secretário de Estado, um diretor-geral, um jornalista, tudo. Tudo tem que ser questionado. E tudo é questionável pelos média. Tudo que é divulgado pelos média. Não temos de nos fiar de tudo o que é divulgado pelos média, sobretudo quando os médias são financiados a tripa forra pelo governo. Esse livro ensina que tudo os governos podem manipular tudo. Tudo, incluindo só não manipulam duas coisas, o nascer e o morrer. O resto manipulam tudo. E num país como está Portugal, apesar de ser um grande exemplo no combate à peste que veio da Ásia, não é um exemplo de democracia, bem pelo contrário. Porque apesar de ainda existir, temos históricos mais anos de ditadura do que democracia, não há uma democracia real. Não há. Porque alguns chegam-se donos da democracia, quando a democracia não é apenas dos donos do arquipélago Gulag, mas sim do povo inteiro, de uma nação inteira. Se calhar até quase um efeito bola-neve, porque depois de 25 de Abril houve a transição espanhola, e por quase uma consequência, curioso, o fim do regime soviético e do bloco soviético. Foi tudo um bloco de neve, bola de neve. Um bocadinho ao retardador, mas foi um bocado uma bola de neve. E os senhores lá ali que ficam ali para Soeiro Pereira Gomes, não é? E que eram os enviados de Moscovo, não toleram isso, ainda não assimiram isso. E se usarem um bocadinho a cabeça, vem com o ressurgir da peste. Aconteceu a partir de setembro e outubro, e houve um evento público em setembro e outubro, que eu não me atrevo a dizer qual é que é, vocês que adivinhem, e que não foi a Fórmula 1. Mas pensem, leiam o livro. Tem que ter paciência, porque são 900 páginas. Tem que ter uma paciência de Jó. Mas vejam como o regime comunista é, na realidade. E quando forem votar, pensem antes de votar nos comunistas, porque se dizem que o Chega é mau, a CDU não é melhor. São farinha, não digo que são farinha no mesmo saco, mas se dizem que um é mau, o outro não é melhor. E também não é melhor, também os que estão lá no play também não são bons. Livro a ler, livro recomendável. Em português custa 30 euros, é um balúrdio. Em francês é um pouco mais barato, custa 3 vezes menos. É aquela coisa da cultura em Portugal ser uma vergonha, porque não é acessível para todos. Pode haver alguma biblioteca, alguma edição em português perdida. Se for alguma biblioteca mais bem dotada, é possível que haja. Mas é um livro a ler. Recomendado. Livro recomendado. 5 estrelas, mas tem que ter muita paciência para ler. Explica os confinamentos em nome de um bem maior, em nome de um Estado, em nome do rei que o parta, que afinal
O bem maior somos nós, povo, que o achamos, e não é o governo ou nenhum regime que nos impõe. Somos nós que temos que procurar qual é o bem maior. Boas leituras. Depois eu vou fazer um react no livro que tenho lido do José Rodrigues dos Santos, que eu já li, vou fazer uma releitura. E Saudações do Submundo. Até um dia desses. E não se esqueçam que têm que agir em consciência. Sobretudo agir em consciência. E pensarem, não existe bem comum imposto pelo governo. Existe o bem comum, está dentro de nós. Está na nossa consciência. Porque bem comum imposto pelo governo é como aquele regime que aparece no V de Vingança. Ou o senhor chanceler que rege o país, manipula todos, até que aparece um mascarado que arrebenta com o bem comum de todos e vê e abre as consciências. Não vamos chegar a esse ponto. E por falar em mascarados, bem, ia ficar por aqui. Depois eu faço um react de um dos meus livros e volto aqui para esse canal. Até um dia desses. Saudações subterrâneas do submundo dos mortos da mitologia grega, da mitologia greco-romana. Beijinhos e abraços de pelotão. Até um dia desses.